Fala aí, Marvetes Rodrigues trazendo pra vocês mais um review de Demolidor Renascido. Eu sei que demorou pra sair esse vídeo, mas é porque eu tava muito ocupado mesmo. Mas enfim, né, vamos falar do último episódio da primeira temporada, direto para o inferno. Quem roteirizou nesse episódio foi o Darius Cardapane, o showrunner da série, e a Heather Belson, que ela co-roteirizou o episódio, foi consultora de produção da temporada e é uma das produtoras executivas da segunda temporada. Ela também foi roteirista e coprodutora executiva de Sandman da DC. Pois é. E o episódio foi dirigido novamente pelo Justin Benson e pelo Aaron Moorhead, que dirigiram o primeiro e o oitavo episódio, assim como as cenas adicionais que foram escritas, né, para os episódios 2, 3 e 4 da série, ok? Mas, enfim, o episódio já se inicia no passado, mais precisamente no ano de 2025, onde vemos a Vanessa Fisk visitando, né, o Poindexter na prisão, e ela discute o escândalo lá do FBI com o agente Nadine, que conseguiu fazer com que o Wilson Fisk fosse absolvido. Pois é. E aí, basicamente, ela meio que acha uma brecha assim pra libertar o Poindexter, tipo, dar uma condicional sobre recurso pra ele. Com uma condição, né? Ela oferece um acordo se ele eliminar dois alvos, Benny Cafaro e o advogado dele, Fog Nelson, com o objetivo, né, de impedir que o caso em questão se torne público. O Poindexter fica meio assim, né? Mas ela diz, olha, meu marido não tem nada a ver com isso. Vamos, você tem a chance de ter sua vida, sua sanidade de volta, confia em mim. E aí, né, é quando o Poindexter aceita, assina a papelada, né? E aí, ok, nós temos a cena de volta em 2027, do final do episódio anterior, quando o Poindexter vai atirar no Wilson Fisk, mas o Matt pula na frente dele, né? E aí, temos a abertura do episódio, e descobrimos que o Matt foi parar no Metro General, né? Aquele hospital lá que apareceu nas temporadas anteriores de Demolidor. E quando ele acorda, ele até chama pela Carrie, né? Se bem que quem tá do lado dele é a Heather, ela fica meio assim, né? E aí ele tá se recuperando do tiro. A Kirsten foi junto com a Heather, né? E ele acaba revelando que foi a Vanessa que mandou matar o Fog. A Kirsten fica meio assim, né? A Heather também. Ele, olha, na noite lá em que o Fog morreu, ele tá. Eu falei com a Josie, ela disse que ele tava tomando o Elmelvens. Ele sempre tomava um quando estava prestes a resolver um caso, quando ele tinha resolvido, né? Ele só se antecipou daquela vez. E a própria Kirsten lembra, né, que o Fog ia apresentar uma moção importante e estava comemorando antes da hora. A Heather até tenta afastar o Matt do caso, preocupada com a saúde dele, mas não adianta muito. E tipo, os casos, né, os casos do Fog foram arquivados em algum local. E então não dá para o Matt olhar agora porque ele tá, né, hospitalizado. Em paralelo a isso, Wilson Fisk confronta a Vanessa, né, sobre os atos dela, mas se mostra cúmplice, ou seja, ele meio que já tinha noção de tudo que ela estava fazendo. Basicamente, os dois estão planejando transformar o pier de Red Hook num centro de operações bilionárias, né? Ele ordena lá no gabinete dele repressão total contra os vigilantes. A Sheila até tenta avisá-lo, né, que tipo não tem uma justificativa pública para isso. E na saída, o Fisk ele comenta com a Sheila, olha, você sabe, né, quem ela é a mim, quem não é, então, por favor, passa o olho. E o comissário Gallo, ele tava ouvindo a conversa, né, e ele se opõe ao que o Fisk tá fazendo, diz que vai dar um jeito de entregá-lo à lei. E ele pede pra Sheila se pode contar, né, com a ajuda dela. Ela fala que sim, mas não vai poder ir com ele até Baltimore. Mas vai ver o que ela pode fazer, né? Em paralelo a isso, o Fisk ordena ao Buck que vá até o hospital, o Buck Cashman, né? Pra matar o Matt, porque um herói morto é bem melhor do que um vigilante vivo, segundo ele. E aí, o Fisk vai falar, né, com um amigo dele da companhia de energia pra cortar a energia de Nova York e jogar a culpa nos vigilantes. Porém, justamente o apagão é o que salva a vida do Matt, porque o Buck, ele de alguma forma consegue, né, mascarar os batimentos cardíacos dele. Então o Matt só escuta os passos e consegue fugir do Metro General durante o apagão, né?
Ele volta pra casa e vê que não está vazia. O Frank Castle está lá, né? Basicamente, alguém ligou pra ele, né, pedindo pra que ele protegesse o Matt. Os dois conversam um pouco, o Matt vai, né, veste o traje de demolidor e a força-tarefa de antivigilantes invade o apartamento do Matt, mas os dois emboscam os agentes, né, e começam a lutar contra eles. O Justiceiro elimina vários policiais lá da AVTF, né, mesmo contra a vontade do demolidor. Inclusive o sargento Kolnoff tá no meio, mas ele consegue sobreviver. E durante o confronto, né, o Justiceiro acaba identificando a cápsula de bala e percebe que foi o Kolnoff que matou o Hector Ayala. O Noff admite isso, sem nenhum arrependimento. O Justiceiro quer matar ele, mas o Matt, apesar de toda a raiva, o impede, dizendo que ele não vale a pena. Os dois começam a discutir, né, mas uma granada é lançada, então o Demolidor e o Justiceiro conseguem escapar da explosão. Quem os encontra na rua e os resgata, né, é a Karen Page, e os leva de volta ao esconderijo do Justiceiro. Acontece que foi ela que pediu, né, o favor pro Frank assim que ela soube que o Poindexter fugiu da prisão. Ela confirma que o Wilson Fisk quer eliminar o Matt e não o Demolidor. E ele comenta lá sobre a Vanessa, sobre o Fog, né? O Frank diz que não vai com eles pra investigar isso, que ele não é dessas coisas de burocracia e tal. A Karen, ela fala que não acredita, que o Frank não se importa, né? Mas ele diz, ó, você me pediu um favor e eu fiz, não foi? E aí, beleza. Ele se despede dos dois. A Karen e o Matt vão, né, investigar esses arquivos antigos do Fog e acabam descobrindo que o Pier de Red Hook é uma zona livre de jurisdição. Ou seja, dá pra lavar dinheiro, dá pra fazer cassino, tigre, um monte de coisa ali sem se preocupar com a lei. Ou seja, tanto o Wilson quanto a Vanessa Fisk planejam construir uma cidade-estado ali e, tipo, o governo não vai poder fazer nada a respeito. Em paralelo a isso, o Frank ele acaba escutando por um dos rádios que ele roubou da AVTF, né? Que a força-tarefa tá se reunindo em Red Hook. Então ele vai pra lá atacá-los. Só que ele é dominado, né? Porque tem muitos. E quem tá liderando é o Powell, que propõe, né, uma oferta de se juntar ao grupo. O Frank obviamente se recusa, xinga eles muito e é espancado. Em paralelo a isso, a Sheila, arrependida, né, acaba entregando ao Wilson Fisk uma gravação que compromete o comissário Galo. E aí, o Fisk já meio que manipula a situação, manda um novo recruta da AVTF, né, pra buscar o comandante Galo, levá-lo até um depósito. E aí, ele basicamente mata o comissário Galo, torcendo o maxilar dele na frente da galera lá da Força Tarefa. O Demolidor e a Karen, eles tentam se infiltrar em Red Hook, mas tem muita gente lá da Força Tarefa. E a Karen diz que não pode deixar o Matt entrar ali, porque senão vai acontecer que nem no Joseph. Ou ele vai morrer, ou ele vai matar alguém. E que a melhor estratégia é eles recuarem e pensarem em outro plano. O Matt concorda e reconhece que eles precisam de um exército para tomar a cidade de volta. No dia seguinte, Wilson Fisk restaura a energia da cidade, né? Oferece um cargo lá de comissária da saúde mental para Heather no gabinete dele. Ela aceita. E ele faz um pronunciamento, né, acusando os vigilantes pelo caos que aconteceu e decreta, né, a iniciativa Ruas Mais Seguras, estabelecendo uma lei marcial, toque de recolher, proibindo toda e qualquer atividade vigilante. E aí, ok, né? Nós vemos que o Matt e a Karen foram pro Josie's. Ele acaba desabafando, se abrindo com ela sobre todos os conflitos internos que ele tá sentindo, esse desejo de vingança. E que ele não sabe muito bem quem ele é desde que o Fog morreu. Mas ela lembra da fé que o Fog tinha nele, né? E que o Fog conhecia, sabia quem ele era, ela também conhece e tá ali por ele. Wilson Fisk acaba revelando, né, pra Vanessa uma prisão barra calabouço, masmorra secreta que ele tem lá no Pier de Red Hook, onde ele mantém o Jack Duquesne, uma galera lá da Elite e o Frank Castle, né, como seus reféns. A Kirsten acaba recebendo as provas, né, que confirmam a natureza do Pier como um porto livre. O Poindexter se esconde num prédio abandonado, né?
E o Demolidor se reúne com os aliados dele no Joseph, né? Muita gente ficou decepcionada nessa cena, porque não apareceu o Luke Cage, Jessica Jones, o Danny Rand, a Colleen Wing, a Claire, né? Mas, gente, calma. Vocês sabem que essa temporada, ela foi reescrita. Ou seja, eles costuraram 2 séries em uma. Se realmente tiver alguma coisa no núcleo dos Defensores, muito provavelmente vai ser na próxima temporada. E obviamente que o Homem-Aranha não tá ali porque o Homem-Aranha do Tom Holland não pode aparecer em série live action da Marvel por causa da Sony. Quanto ao Wilson Fisk, eu não acho que ele possa aparecer em filmes do Homem-Aranha na Sony. O Wilson Fisk do Vincent D'Onofrio. Mas tipo, o Wilson Fisk que apareceu lá em Aranha-Verso, pode. É tudo questão contratual, então é bem difícil a gente ver, né, o Homem-Aranha e o Demolidor juntos em alguma produção, a não ser que seja um filme mesmo, que nem foi em Sem Volta Pra Casa. Só que ali o Matt só tava como advogado do Peter, então... Mas enfim, quem são os aliados do Demolidor, né? Quem é o exército que ele montou até agora? Karen Page, Josie, Cherry, Indy Kim e alguns policiais dissidentes da polícia de Nova York. Ele afirma que apesar da cidade estar mergulhada na escuridão, juntos eles podem lutar para retomá-la, pois eles são a cidade sem medo. E assim se encerra o episódio e a temporada, mas temos uma cena pós-créditos. Lá, né, na masmorra, no calabouço do Fisk, o Justiceiro tá conversando, né, com um guarda lá da Força Tarefa, chamado Anthony Petrucci, de Nova Jersey. Ele o engana e com um aperto de mão quebra o braço do cara e inicia a própria fuga. Isso está preparando o terreno, possivelmente para a segunda temporada de Demolidor Renascido, que já está sendo gravada nesse momento? Sim, mas eu acho que na verdade isso está estabelecendo o especial do Justiceiro, que ainda vai começar a ser gravado, mas se não me engano vai sair antes da segunda temporada de Demolidor. Pois é. Mas é isso, essa foi a review, espero que tenham gostado. Demorou um pouco pra sair, mas eu só consegui postar agora. E é isso, gente. A temporada como um todo poderia ter sido melhor, poderia, mas não foi ruim. E eu tenho certeza que a segunda temporada, que é toda após essa reformulação da série, vai ser muito melhor. Mas é isso, o vídeo fica por aqui, espero que tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal, te ensino para não perder nenhum vídeo novo. Vejo vocês em junho, com a cobertura de Coração de Ferro, né? E é isso, até a próxima. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.